Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viver só é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensando bem, contigo até combino. Como que eu vou dizer pra ela? Uhul! Já começou e eu nem vi! Como é que eu vou dizer pra ela? Como? Deixa eu pôr meu chapéu. Meus cabelos estão bagunçados hoje. Meus cabelos não estão. Preciso ir no salão, dar um jeito no meu penteado. Essa cabeça é de ovo de codorna, meu Deus do céu. Pikachu de chapéu. Pikachu não fica. Vai pra lá, miserável. Então fica aqui meu chapéu. Gente, vamos lá. Então, para encerrarmos então essa temática, essa analítica, e de novo, qualquer dúvida, você pode colocar aí no comentário do YouTube ou pode me chamar no WhatsApp e a gente tentar ajudar no que for possível. Então, para a aula de hoje vamos falar sobre relativismo cultural, sobre direitos humanos e outros conceitos aí que vão aparecer. Então, relativismo cultural humanos. Então, por exemplos de práticas culturais, canibalismo, suicídio coletivo, sacrifícios humanos. Já existiram culturas que tinham essa prática ou praticaram esse tipo de coisa. Talvez ainda haja. Principalmente o canibalismo e o sacrifício humano ainda existe. São práticas culturais que não respeitam, não são práticas culturais que respeitam direitos humanos. Então, você tem uma oposição. O que uma cultura pode fazer? Segundo o que nós já convencionamos como humanidade, uma cultura pode fazer o que ela quiser, desde que ela não desrespeite os direitos humanos. Mas aí você pega tribos indígenas. As tribos indígenas são obrigadas a respeitar os direitos humanos, que é uma convenção entre as nações, onde se estabeleceu valores humanos e comportamentos humanos e direitos que devem ser respeitados por todos. Uma tribo indígena, ela aceita isso, ela segue isso? Não. Então ela tem que respeitar os direitos humanos? Não. Claro que nós de sociedades civilizadas, não entenda a sociedade civilizada como coisa superior. Não é superior. É sociedades civilizadas, sociedades tribais ou sociedades primitivas, de valores e comportamentos primitivos. São sociedades diferentes, mas não são sociedades hierarquizadas. A civilizada é maior do que a primitiva, ou são formas diferentes de fazer a mesma coisa, que é o quê? Viver, sobreviver. Tá? Então, já nós que participamos de uma sociedade civilizada que tem os direitos humanos como matriz, nós não podemos ser a favor do canibalismo, nem do suicídio coletivo, nem individual, e nem do sacrifício humano ou qualquer outra coisa que envolva a perda ou sacrifício ou a afetação da vida em si, da integridade do ser humano. Aí nós temos também nesse relativismo cultural formas de ver a cultura. Então, por exemplo, aqui, roupa curta. Ainda há rejeição de mulheres porque usam roupas curtas, né? Porque está errado ali. Embora haja uma apreciação estética, erro também, os homens gostam de mulheres com roupas curtas desde que não seja sua mulher. E aqui, obviamente, o machismo é forte, é muito presente. Veremos mais para frente, no segundo ano, sobre a violência, né? Cultura masculina, o machismo, por que pensamos assim, por que somos machistas, homens e mulheres somos machistas e como podemos superar isso. Então, a roupa curta é vista socialmente como uma coisa negativa. Por que é vista como uma coisa negativa? Porque se supõe que mulheres que usam roupa curta são mulheres fáceis, mulheres facilitadoras, mas ao mesmo tempo se gosta e ao mesmo tempo não se gosta. Então, as mulheres querem usar roupa curta porque o corpo dela, ela faz o que ela quiser. Ela tem esse direito de usar a roupa curta ou longa, tanto faz, ela vai usar o que ela quiser. Mas a cultura, a representação nega para a roupa curta. Percebe que a cultura tenta controlar os indivíduos e ela vai controlar os indivíduos. Pode até usar roupa curta, mas ela não poderá usar roupa curta onde ela quiser, quando ela quiser, do jeito que ela quiser, a não ser que ela tenha que deixar de fazer certas coisas. Ela pode ir no fórum
aquele shortinho que entra pra dentro, e eu tô falando que entra pra dentro de uma maneira pejorativa, tenho nada contra isso, cada um, né, os pais, namorados e amigos se virem com isso, né, não é problema meu, se isso é bom ou ruim, eu, da minha parte, tem que ter uma adequação, um jeito de se vestir adequado para cada lugar. Dá para ir para a maneira? Não é adequado, não é adequado. Fala desta maneira, não é adequado, não é adequado. Por causa dos meninos? Não, não é por causa dos meninos, é por causa de si mesmo. Porque uma roupa curta chama para a sexualidade, ou dá destaque à sexualidade. E numa igreja você quer ser um destaque sexual? Percebe? Ah, mas eu com a roupa curta não quero fazer um destaque. Você não quer, mas na sua sociedade é. Ah, eu estou lixando para a sociedade. Não dá para se lixar para a sociedade. Porque essa roupa que você usa, ela é uma condição social. Se você estivesse na Sibéria, você não usaria essa roupa. Você ia congelar. É social e é cultural. Tem que ser levado igual. Eu tenho que deixar de usar roupa curta? Claro que não. Claro que não. Que não, de maneira nenhuma. Somos livres para fazer o que acharmos bom. O que temos que ter é um olhar amplo que leve em conta os lugares, ações e de pessoas. Uma mulher usou roupa curta e foi estuprada. Ela é culpada. Deixa de ser retardada. É claro que não. Culpado é o imbecil, o animal, o monstro que fez isso. Entendeu? Não é? Por quê? Ela com roupa curta, longa, ou esse monstro animal faria isso da mesma maneira. Não tem a ver com ela, tem a ver com ele. Certo? Mas podemos prolongar essa discussão. Concordâncias e discordâncias, manda aí. Funkeiros. Há uma grande rejeição ao funk como música vulgar e de baixa qualidade. O que uma música precisa ter boa? E essa é a pergunta. O que uma música precisa ter para ser boa? Diz aí. O funk fala palavrão. Tem sertanejo que fala. Rock fala um montão. Rap fala demais. Que mais? Música internacional. Meu Deus do céu. Né? Então, sim. O que uma música precisa ter para ser boa? E aí é que tá. Uma música para ser boa tem que nos agradar. Porque no conteúdo, como falei na outra aula, é os mesmos. Falamos de amor, falamos de sexo, falamos de traição, falamos de perdão, falamos de saudade. Falamos das mesmas coisas nas músicas. Né? E aí fora outras músicas vão falar de crítica social, política, econômica. Não é econômica não, mas então percebe que o que tem? É o estilo, é a musicalidade, é um violão, é uma batida, é uma produção eletrônica. Como é que você pode qualificar coisas diferentes? É aquele exemplo que eu dei na sala de aula. Como é que você pode dizer qual é o meu time de São Paulo usando critérios iguais para São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos? Os times usando os mesmos critérios vai ganhar em todos os critérios? Nenhum. Ou na maioria dos critérios? Nenhum. Então, como é que você pode definir o que é melhor? E aí tem sempre não. Você teria que ser neutro para falar sobre times. Né? Por quê? Porque se você tem o seu time, você tem uma afetação emocional por esse time e a tendência é você, pela sua afetação emocional, considerar aquilo que é seu melhor ou superior. Então, os funkeiros, funk é ruim? Não. Mas tem funk ruim? Tem. Meu Deus, um monte. Ai, socorro. Ai, meus cabelos caíram, tudinho. Mas também tem pagode ruim, tem sertanejo ruim, tem rock péssimo, horrível. Entendeu? Entendeu? Sim, né? Entendeu? Oi. 3, macumbeiros. Então, macumbeiros aqui, estou colocando só como pejorativamente, mas é Umbanda, é o Candomblé, mas tem a religião macumba no Rio de Janeiro e na Bahia, você tem, né? Porque lá na África, a palavra em Yorubá, que significa a religião afro, lá é macumba, que é um instrumento, né, deles, e significa macumba, no Yorubá, não vou lembrar a palavra agora, já esqueci, macumba. Mas para nós macumba é uma coisa pejorativa, uma forma de xingar as pessoas que são da Umbanda do Candomblé aqui em São Paulo. Mas a macumba também é uma religião. São candomblistas e umbandistas, são socialmente rechaçados por participar de uma religião de demônios, considerada demônios pelos cristãos, principalmente evangélicos,
É ignorado que a maior rejeição a essa religião é o fato de ser uma religião de racismo num país de religião católica, que é a religião de branco. A grande oposição ao candomblé, a umbanda e a macumba não é o fato de ser uma religião diferente da religião católica, cristã, evangélica. Porque você tem o judaísmo, você tem o islamismo, você tem o shintoísmo, o budismo, tudo aqui no Brasil. Todas essas religiões estão presentes aqui. Mas nós falamos mais da macumba, do candomblé e da umbanda, dado o nosso racismo, dado o nosso preconceito à coisa de negro. Nós somos racistas, não gostamos de negro, claro que isso é inconsciente, temos olhares negativos em relação aos negros, já falamos disso na aula Black Matter, Blacks Lives Matter, né? Então, e já mostrei algumas coisas, mas depois vamos trabalhar essa questão do branco bem e o negro mal, e isso também entra na religião da religião de branco boa, catolicismo, cristianismo, e da religião branco mal, da religião negra mal, ou as religiões africanas, eles fazem oferenda, isso tudo foi feito na religião cristã por milhares de anos, na religião judaica por milhares de anos, então assim, não é uma invenção dos candomblistas, não, dos umbandistas, dos macumbeiros, não sou. É uma prática humana, religiosa, milenar. O homem pratica oferendas e sacrifícios de animais há mais de 25 mil anos nas suas religiões. É mais, mas pelo menos os últimos resquícios achados arqueológicos que indicam que o ser humano faz isso, tem 25 mil anos. Então, né? É olhar maior, olhar com amplidão, com amplitude, para nós superarmos preconceitos regionais com religiões, e principalmente a religião, aquilo que diz respeito aos negros, e entender que é muito mais racismo do que oposição religiosa. Porque se fosse oposição religiosa, teria o mesmo fervor contra o shintoísmo, o budismo, o islamismo, o judaísmo e outras religiões orientais que os cristãos estão abraçando nas igrejas, principalmente evangélicas aqui, né? Então, menos. A tatuagem, outro exemplo, embora hoje sejam mais aceitas ou naturalizadas, as tatuagens são historicamente negativizadas. O jovem deveria pensar no efeito da tatuagem na sua vida profissional. O tipo de tatuagem que ele vai fazer, onde ele vai fazer, como ele vai fazer. Porque na hora que ele vai para uma entrevista de emprego, essa tatuagem onde ela está pode ajudar ou pode atrapalhar. Na verdade, ajudar é difícil, mas pode atrapalhar. Qual o benefício que uma tatuagem pode trazer? Se você vai trabalhar no estúdio, sei lá, depende da sua área também, claro que você vai trabalhar, mas em geral, uma tatuagem não ajuda. Então, é preciso pensar bem onde você vai colocar essa tatuagem para que ela não seja um impedimento, porque a nossa sociedade ainda tem um olhar negativizado, pelo menos no aspecto profissional, com as tatuagens. Então, pense bem. Qual tipo, aonde e o tipo de tatuagem que você vai fazer, porque ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar, tá bom? Então, esse primeiro momento aqui, relativismo cultural. Então você vê, eu peguei 4 tópicos sobre a questão cultural. Tem diversos outros que não dá para caber aqui na aula. Quando voltarmos para a sala de aula, eu vou fazer uma retomada dessas aulas, desses tópicos, aula por aula, e poderemos falar sobre isso. Uma outra reflexão aqui que vamos fazer agora é sobre a beleza. A beleza é um atributo social. Eu falei disso lá no começo do ano, numa aula, lá numa das nossas primeiras aulas remotas, e não ficou claro para vocês, eu percebi isso pelas respostas de vocês. Vocês disseram que eu fiz uma pergunta dizendo, a beleza ela é cultural, ela é pessoal, ela é social. A maioria de vocês respondeu que ela é pessoal. Não, ela não é pessoal, ela é social. É lógico que o que eu considero belo é uma questão pessoal minha, mas da onde eu tiro os conceitos de beleza? Da minha sociedade. Então, ela é pessoal, mas antes dela ser pessoal, ela é social. Então, reflexão. Por que as pessoas brancas são mais bonitas? Porque você conhece mais pessoas bonitas que sejam brancas do que mais pessoas que sejam bonitas não brancas, indígenas, negras, pretas e outras aí, asiáticas. Porque as pessoas brancas, ou a maioria das pessoas bonitas, mais bonitas, consideradas mais bonitas, são brancas.
Aí entra no que eu falei na outra aula, uma construção social de beleza. Qual é o perfil de beleza? Fiz isso com alguns de vocês na sala de aula. Qual é o perfil de beleza da nossa sociedade? Branco, magro, do cabelo liso, do perfil europeu, do corpo atlético, não é? Então, e dos olhos de preferência claros. Mas assim, esse é o perfil de beleza nosso. É só olhar os atores da Globo, os atores do SBT, os atores da Band, e você vai ver esse perfil. Mas não só na novela, mas no filme, mas no jornal, no programa de auditório. Esse é o perfil da beleza. A beleza é um atributo social. Eu posso achar uma pessoa uma pessoa não branca, não magra, do cabelo não liso, do perfil não europeu bonita, claro, você pode achar bonito quem você quiser, é um direito seu. Mas os padrões de belezas que estão estabelecidos apontam para elas. E inconscientemente, desde criança, nos desenhos, nos filmes, naquilo que nós participamos, nos livros da escola, olha os livros da escola, de infantil, do seu filho, ou do seu filho, do seu irmão, da criança aí, e olha aí os modelos que vão aparecendo no livro. Eu olho os livros do Pocoyo. Qual é o perfil que aparece lá? Branco, perfil europeu, cabelo liso, né? Tem alguns desenhos que tem o corpo atlético. Percebe? Tá lá! Olha a Turma da Mônica. Quantos personagens tem na Turma da Mônica? Ué, mas a Mônica não é a Turma da Mônica não é uma criação brasileira, uma produção brasileira feita pelo Maurício de Souza? Ela não deveria representar a cultura brasileira, o povo brasileiro? Então tá errado. Porque o que tem lá? Brancos, né? O cabelo do Cascão é crespo, de Cebolinha são 2 pontas, o resto é liso. Ou no máximo o Rolo lá, que tem o cabelo enrolado, aquele loirinho que eu não vou lembrar o nome dele. Então, percebeu? E você tem um personagem negro, pelo menos é o que me vem à memória agora, que é o Pelezinho, que quase nunca aparece. Mas qual é o percentual de pessoas não brancas do Brasil? A maioria! Tá errado, Turma da Mônica tá errado. Tá ensinando cultura errada. Aí, Maurício, presta atenção, você tá fazendo um bagulho errado, mano! E assim, uma mentira muitas vezes repetida se torna verdade. Aprendemos a ver o brasileiro como branco, do cabelo liso, magro, perfil europeu, e isso se naturaliza, e nós identificamos o brasileiro como sendo essas pessoas, e não é, está muito longe de ser isso. É claro que nós estamos em São Paulo, que é uma cidade que tem maioria da população branca. Se eu não me engano, a população de São Paulo é 56,7% branca, e o restante não brancos. E aí no sul, aí Paraná aumenta para 59%, Santa Catarina aumenta para 63%, Rio Grande do Sul sobe para 71% ou 72%, se eu não estiver enganado, na última vez que eu dei uma olhada. Acho que eu coloquei esse gráfico aqui, ó. Acredito que está aqui também. Mas quando você sobe, menino, Minas Gerais, maioria, não, branco. Rio de Janeiro, maioria, não, branco. Espírito Santo, maioria, não, entendeu? Então, você tem 4 estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que corresponde aí a cerca de 37% da população brasileira, que tem maioria branco, mas você tem os outros 60% do país, que corresponde à maioria de não brancos. Menino, aqui é matemática, a matemática é maravilhosa. Então, e aí você cria padrões de beleza que diz respeito a uma parte da população e não a maioria da população, ok? Então, beleza é um atributo social. E é fácil, pesquisa aí no seu Google, modelo nigeriana, modelo feminina nigeriana, e o que vai aparecer? Mulheres negras. Modelo feminina modelo masculino nigeriano. E o que vai aparecer? Um negão, careca. Sim, muito parecido comigo. Só que ele é bonito e eu sou esquisito. Muito bem. E se você colocar japonês, o que vai aparecer? Uma japinha branquinha, magrinha, do corpo estético. E se você colocar americano, vai aparecer 10 mulheres brancas, do corpo magro, e talvez apareça uma negra. E do masculino, a mesma coisa. Vai aparecer 10 homens, né? Corpo magro, perfil europeu, americano, que o americano é do perfil europeu. E talvez apareça 1 ou 2 negros, né? Tá entendendo?
Por quê? Porque é daquela sociedade aquele padrão de beleza. E se você colocar chinês, vai ser um chinês, entendeu? Que não vai corresponder ao perfil americano. Mas nós, como somos da sociedade ocidental e temos a cultura ocidental, europeia e americana muito presente na nossa cultura e achamos esses modelos, essas referências mais presentes. O nosso modelo de beleza é americano e é europeu. E na Argentina é americano e é europeu. E no Chile é americano e é europeu. Entendeu? Mas na África não. Na África é o africano mesmo. É o nigeriano mesmo. Não é nem americano e nem europeu. Porque lá houve uma colonização, exploração, mas a cultura, houve uma exploração material, mas cultural. E não houve e não há ainda. Então eles mantêm o perfil de beleza social ainda africana. A população brasileira, olha assim que eu estava falando. A divisão racial. Brancos, 43,1%. Pardos, 46,5%. E pretos, 9,3%. Aqui não está sendo computada a população amarelos, vermelhos, asiáticos, árabes. Não, está fora dessa pesquisa. De todos os brancos, pardos e pretos que existem no Brasil, fora os outros, né, corresponde a quase 3% da população, essa é a divisão. Então, pardos, no caso eu, por exemplo, moreno, pardo, né, marrom, sou dos 46,5%. Você está aqui, ou você está aqui, ou você está aqui, né? Ou você está nos outros, que é os asiáticos, ou os árabes, ou amarelos, né? E tem os indígenas também aqui da população. Aqui, a sociologia é feita por fatos. Aí você fala, não concordei muito com esse negócio da beleza. Então, esse negócio da beleza é fatos, gente. Não é opinião minha, é fatos. Você tem um gráfico aqui, quando você acessar a imagem vai dar para você ver melhor isto. Mas aqui, em linhas gerais, eu vou fazer uma leitura geral. Né? Quando você olha para a política, a maior parte a composição étnica na política é o amarelo, é o branco. Quem domina o Brasil politicamente? É o branco. Quem domina? Aqui, ó, aqui o branco, ó, 75%. Aí, quem domina o Brasil politicamente? Quem domina a educação? Aqui, que educação? Não, educação, cadê a educação? Educação. Ah, Deus, cadê a educação? Onde eu coloquei a educação? É aqui. Ó, a maior porcentagem de desempregados é o não branco, é o negro, é o preto. A escolaridade dos presidiários. Quem é a população que está na cadeia? Os negros. E a idade acompanha. Olha aqui, ó. Até o ensino fundamental, 75% entre os negros. Olha só, entre os brancos. Então, é uma cadeia. Quanto mais a pessoa estuda, menor a chance dela cometer crime e maior a possibilidade dela ter sucesso na vida. Só que aí nós já falamos em outras aulas sobre a segunda exploração ou a segunda abolição dos negros, né? Houve a segunda exploração racial dos negros. Houve a exploração da escravidão e depois houve uma exploração intelectual, social, psicológica e trabalhista do negro depois da escravidão. Porque o negro recebe a sua liberdade, mas ele não recebe oportunidade. A oportunidade que era para ser dada para o negro que já estava no Brasil, ela é dada para o alemão, para o francês, para o italiano, para o japonês aqui no Brasil. E qual a possibilidade do negro? Trabalhar para eles. Né? Então, o negro sofre um segundo efeito da escravidão, que é uma escravidão psicológica, é uma escravidão econômica, é uma escravidão social, é uma escravidão cultural, da qual nós ainda sofremos efeitos. É só ver, hoje estou gravando essa aula, é dia 4 de setembro, essa semana foram mortos 3 negros nos Estados Unidos pela polícia. Então, assim, nos Estados Unidos, que nós consideramos como um lugar melhor. Mas aqui em São Paulo, foi morto um jovem que estava numa moto, 4 policiais atiraram nele, falaram que ele estava com arma, era um celular, e não prestaram socorro, né, para ele, porque, para não complicar, esperaram meia hora para chamar a ambulância, o jovem morreu. Para a sorte da justiça, e sei lá se é sorte a palavra, tinha uma câmera que filmou eles fazendo isso. Mas, percebe?
o preconceito é escravidão social. Ele tem que ensinar ao seu filho a saber lidar com a polícia, né? Aqui tem um gráfico aqui em cima sobre a distribuição racial no Brasil, aquilo que eu falei quase agora, sobre a porcentagem de população. Aqui é o pardo, ele é maioria no Brasil inteiro. Esse vinho, né, sei lá, branco, ele é presente em todo lugar do Brasil. E o preto, né, que é esse aqui, ele também é presente em todo o Brasil, mas de acordo com cada lugar é menor e é maior a participação desse pardo aqui, né? No sul é onde menos tem, é onde tem mais branco e onde tem menos pardo, e no norte é onde tem mais pardo e menos branco, assim, né? Tá bom? O preto é o que está distribuído mais proporcionalmente em todos os lugares do Brasil. Existe preconceito contra negros no Brasil? 70% das pessoas disseram que sim. Vem pra cá, careca. E 70% diz que não, e 12% diz que não, outros 12% não souberam responder. Então, a escolaridade, o mercado de trabalho negro fica para trás, a composição da Câmara por raça, tem mais brancos, pardos tem 20%, e aí quem vai fazer política para ajudar? Aqui a divisão do Brasil por raça e cor, né? É óbvio que o azul é o branco, e é óbvio que o vermelho mais claro é o pardo, e o vermelho mais escuro é o preto ou pardo, então a assimilação das cores, né? A população residente por raça e cor, aqui é um outro gráfico que mostra a população branca, a população parda e a população preta. Tudo bem? Para o próximo slide, vamos lá. Força, foco, força e fé. Força, Isso aqui é para a gente aprender a ver o Brasil, gente. Não é falar, de novo esse negócio de preto. Não é de novo. Isso aqui é Brasil. É assim que nós somos e é assim que nós nos dividimos. Tudo bem? Etnicidade. Não. E assim, por que estamos falando, já que estamos falando de raça, né? Preto, pardo, descendente de africano, de indígena, eu queria que nós aprendêssemos a olhar isso de uma forma global. Aqui vamos olhar de uma forma global. Não existe raça pura. Porque nós olhamos assim, o Brasil é isso porque ele é mistura do indígena com o europeu, português burro, né? Preconceito nosso contra os portugueses, e do africano, o escravo. Só que assim, todos os povos do mundo, todas as nações do mundo, são fruto de uma mistura racial ou étnica, né? Lembra que a palavra raça, ela é usada aqui como uma representação simbólica de um povo, tá? Não existe raças humanas. A raça preta, a raça branca, a raça amarela, não existe isso. Somos todos iguais. Somos todos homo sapiens, temos todos o mesmo DNA, somos todos da mesma espécie. Lembra dos cachorros? Não há o branco pitbull e o negro chihuahua, não. Se é pitbull o branco, é pitbull o negro. Se é chihuahua o negro, é chihuahua o branco. É tudo a mesma coisa. O que muda são aspectos fisionômicos, fisiológicos. Só, na verdade, é só fisionômicos. Cor, né? Nariz, beiço maior, beiço menor, só essas coisas. Então, por exemplo, os italianos. O povo italiano é feito de várias etnias ou de várias raças. Que são os itálicos, nós temos 3. Bom, na verdade não temos 3, temos vários, né? Se você pegar os europeus, somos vários. E se você pegar o indígena, então, menino. E se pegar o africano? Porque para o Brasil não veio a África, veio culturas africanas, né? É até difícil dizer, mas dá para fazer uma genealogia dos povos que formaram o Brasil. Europeus, franceses, alemães, holandeses, espanhóis muito pouco, japoneses e italianos. Africanos, temos, agora vai fugir, o Mimpubá, eu não vou lembrar, eu não vou nem tentar. E os indígenas, então aí é mais difícil, porque teve uma exterminação em massa dos indígenas, mas temos alguns comuns, os tupis, os tupinambás e outros, né? Os italianos, então, nós temos os itálicos, os estrucos, os fenícios, os gregos, os romanos, os godos, os lombardos, os bizantinos, os francos, os árabes e os normandos.
esses todos fazem o povo italiano hoje. E há diferenças entre eles, há preconceito entre eles, há um pouquinho bem menor do que o nosso com os negros, mas também há. E os alemães? Os alemães também, vários povos. Os bálticos, os eslavos, os celtas, os trogodos, os visigodos, os vândalos, os francos, os lombardos e os bávaros. Os japoneses. Aí você fala, japonês é tudo igual. É um caminhão de japonês, é tudo igual. Não, senhor, não. Há diferenças fisionômicas e há diferenças étnicas entre os japoneses também. E os chineses também. E temos então o povo Yamato, os povos Ainu, os povos Ryukyuano, os povos Jomon e os povos Yayoi. Né? Não sei se eu pronunciei errado. Algum japinha, nosso colega aí, me ajuda ou me corrige. Os sul-africanos são as pessoas que moram no país. Temos que parar de chamar a África de país, de lugar. Não, a África é um continente que tem dezenas, não sei se chega a centenas de países. Ok? Não chega a centenas. Dezenas de países. E a África do Sul é um país. E eles são conhecidos como sul-africanos. E os sul-africanos são formados por povos pretos negros, que ssão os Khoisan, não sei se é assim que falas, os Xhosa, os Zulu, os Bantus e os Boeres. Olha só, um povo só feito por 5 etnias diferentes. E os americanos? Os americanos, embora eles não tenham essa identidade como etnia, né? Os americanos não equacionam as suas nacionalidades com a etnia, mas sim com a questão da cidadania. O que é um americano? Eles não olham pela etnia, pela fisionomia, eles olham pelo valor que a pessoa dá a quem ela é e ao que o país é para ela. Um americano é um cidadão que reconhece o seu país e está pronto a dar o que for necessário pelo seu país. Isso é um cidadão americano, aquém da sua fisionomia e da sua etnia, da sua origem. Mas o americano é formado pelos nativos americanos, os índios deles lá, que seriam como nossos índios aqui, os alemães, que foram para lá, os irlandeses, os ingleses, os hispânicos, os asiáticos e os afro-americanos, viu? Então, os americanos têm muito mais povos dentro dele do que... Mas por que eles têm uma identidade? Porque é uma identidade ideológica, não fisiológica. E nós criamos uma identidade aqui de mistura, e como é tudo bagunçado, quando nós dizemos assim, o Brasil é tudo bagunçado, tem índio, tem africano, tem europeu, mas gente, todos os países do mundo, todas as nações também são bagunçadas, usando esse critério aqui, eles também são uma mistura de vários povos. A liberdade do conhecimento, gente, o que eu gostaria de encerrar essa aula aqui com vocês, dizendo sobre a liberdade do conhecimento. Conhecer, saber é escolher, conhecer é poder, saber é escolher. Qual é a minha pretensão? Primeiro, né? O que eu quero, qual é a minha pretensão? Que você consiga entender essa formação social, esse entendimento da sociedade, para que você, sabendo como a sociedade se formou, o que ela é, você possa saber e conseguir agir dentro dela com mais facilidade, com mais naturalidade e com menos preconceito, que vai te livrar de um monte de problema e de complicação, seja lá quais forem, tá? Então, primeiro ponto, socialização. Você já sabe o que é, né? Socialização. É o processo que cada pessoa passa a partir da sociedade de pertencimento. Ponto 2. A inculcação. É a assimilação da socialização sem consciência dessa assimilação. Todos nós participamos de um processo de socialização. Se você se chama Joana, Isabela, Beatriz, Roberto, João, Jonathan, você participou do processo de socialização da sua cultura e você se reconhece dentro dela. Que se fosse da China, você ia se chamar Xin, Shun, Shang. Se fosse do Japão, ia ser Yamato, Kimura, Cactu. Se fosse africano, ia ser Butu, Ben. Então, por quê? Porque é da cultura. Se fosse americano, seria Richard, seria Taylor, seria Chris. Percebe? É um processo de socialização. E aí tem a inculcação dessa socialização, que ela acontece em você, sem você saber que ela aconteceu em você. É como o que eu falei da beleza. A beleza, ela não é pessoal.
Ou ela é, mas antes ela é uma formação da sociedade em nós. Achamos belo aquilo que a nossa sociedade diz para nós que é belo. E aí o ponto 3, que é onde nós estamos aqui nessa aula, sobre diversidade cultural, é o reconhecimento. Que é quando você aprende e entende esse processo de inculcação que foi feito em você, e aí você agora identifica que isso foi feito em você. E esse ponto 3, que é o reconhecimento, perceber essa inculcação, você vai para o ponto 4, que é a liberdade, que é o saber que te leva a escolher e a ter arbítrio, que é a possibilidade de escolher as próprias escolhas, sabendo o que elas são ou como elas são feitas. Eu escolho escolher. A Renata Fã, que apresenta o programa na Bandeirantes, Debate Bola e outro programa lá, ela é linda, ela é branca, magra, cabelo liso, perfil europeu, alemão, ela é branca, ela é linda, eu acho ela linda, mas eu acho ela linda porque a sociedade me diz que ela é linda? Não, porque eu sei que ela é linda a partir do modelo social, mas eu também acho a Thaís Araújo, a Camila Pitanga, uma preta que eu encontrar em qualquer... Eu sei identificar a beleza preta, negra, a beleza baiana, a beleza cearense, a beleza maranhense, a beleza... Percebe? Aí eu consigo conceituar a beleza não mais como uma coisa única, um padrão referencial único, onde se encaixa o Thor, homem maravilhoso, o Capitão América, mais maravilhoso ainda, o Aquaman, oh meu Deus, Jason Momoa. Eu consigo classificar esses homens ou essas mulheres, mas eu também consigo abrir um leque de categorias que não inclui só mais o branco. Inclui o negro, inclui o indígena. O que é uma indígena linda? O que é uma africana linda? O que é uma chinesa linda? O que é uma japonesa? Percebe? E eu consigo olhar para a beleza a partir dos próprios padrões de beleza da dada cultura, da dada raça ou etnia. E eu consigo me livrar desse olhar monossocial, monopolítico, monocultural, que me mostra um modelo, uma referência, um padrão. Não, eu posso ir além desse mono e posso abrir um policultura, uma policultura, um poliolhar, uma polireferência estética de beleza que amplia para mim as possibilidades de beleza de um dado lugar ou de uma sociedade, tá bom? Então, saber é escolher. E qual era então a minha intenção nesta aula? Mostrar a diversidade cultural brasileira, tentar analisar como é feita a identidade brasileira. Precisamos dos nossos heróis, precisamos valorizar o Neymar, precisamos apoiar as cores do Brasil, precisamos ter mais carinho e amor pela nossa bandeira, sabe? É legal nós termos a nossa bandeira, colocar no nosso quarto, colocar na nossa bicicleta, colocar no nosso notebook, no nosso celular, valorizar o nosso Brasil, o nosso país, porque você será o futuro desse país e é bom que você dê valor e ame esse país, para que esse país seja melhor do que aquilo que o seu avô e o seu pai deixou para você e eu vou deixar para você, para que o seu filho e o seu neto tenham um país mais legal, mais amoroso, mais respeitoso e mais nacionalista. Esse é o meu foco, um projeto de trabalho. Fazer uma nação brasileira, ajudar a construir um ideal de nação brasileira. Então a ideia é mostrar para você os pontos positivos e negativos e a origem deles. Por que pensamos positivo a respeito disso ou daquilo e como nós podemos melhorar o que é negativo e melhorar o que transformar o que é negativo e melhorar o que é positivo. Então, esse é o nosso foco central. O conhecimento nos leva a transcender a nós mesmos, trazendo ao mundo o melhor de cada um de nós. E para encerrar, muito obrigado por vir até aqui. Aceitar entender os outros seres humanos é o primeiro e mais importante passo para ser entendido, compreendido, amado e respeitado. Aí entra aquela do Kant, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Essa é a máxima kantiana, veremos isso em filosofia também, mas o que você gostaria que o outro fizesse a você, vá lá e faça por ele. Então, como você gostaria de ser tratado? Olha que música linda.
De alguma maneira a música entrou bem na hora, não foi intencional, é coisa de Deus. Seja lá qual seja o seu Deus. Ó, que lindo. O maior amor por si está no amor ou respeito ao outro. Amor aqui como respeito e não como sentimento, né? Amoroso, né? Não. O maior amor por si está no amor ao outro. Ó, ó. Uou! Maravilhosamente, acho que é o Luan Santana, né? Empatia, capacidade de olhar com o olhar do outro a realidade dele. Dizem que empatia é aceitar o outro. Eu gosto de ir um pouquinho mais além do que aceitar o outro. Empatia é olhar o outro com o olhar que ele tem a partir da realidade dele. Ah, macumbeiro é tudo, ou bandista, candomblista, né? É tudo do diabo. Olhe ele, olhe o que ele faz a partir do lugar, da cultura, da religião dele. E você vai perceber que tudo que você vê de negativo na religião dele não é da religião dele. É de um olhar e de uma perspectiva da sua religião, ou dos seus conceitos, ou dos seus valores. Ah, mas então quer dizer que meus conceitos e valores estão errados? Não! Quer dizer que os conceitos e valores da sua religião não se aplicam aos conceitos e valores da religião dele. E do mesmo jeito que sua religião com seus valores e conceitos precisa ser respeitada, os valores e conceitos da religião dele, do macumbeiro, do candomblista, do mandista, ou seja lá qual for a religião dele, também precisam ser respeitados. E aí conviveremos, como diz a canção. Ouça aí. Gente, um abraço. Adorei esse final de aula. Estou emocionado, estou encantado, estou apaixonado. Amo ter sociologia, amo ter. Um beijo no coração da sociologia, um beijo no coração de vocês. Ah, é Rapatori. Que diabo de Luan Santana. Viu, Amanda? Não é Luan Santana. Se a gente fala menos, eu te